segunda aula de álgebra linear, subespaços vetoriais. Antes de falar de subespaços vetoriais, assim como na aula passada, eu vou começar falando sobre função e operação vista como função. No caso, a operação induzida. A gente já viu, vou fazer um rabisco aqui, porque depois eu vou apagar, que um conjunto está munido de uma operação. Na verdade, é existir uma função desse conjunto aqui, desse conjunto aqui. O produto cartesiano de x com x, x. E a gente diz que x está munido de uma operação. E agora a gente quer saber como é que um subconjunto de x, certo, pode se comportar com respeito a essa operação. Tudo começa aí. Então, a princípio, vamos ver o que é restringir uma função, né? Eu não estava nem querendo definir isso formalmente, mas eu vou escrever. Então, se f de x em z, z não, vocês podem pensar que z é outra coisa. Então, de x em b é uma função. E y, né, em x é um subconjunto. A função junto y, perdão, não tem x aqui, né, que é y. Então, se f de x em b é uma função, y é um subconjunto de x, x é o domínio. Essa nova função aqui é chamada de restrição de f ao subconjunto y. Restrição de f a y. Como é que é essa função? Eu troco o domínio do x por y, troco x por y, e tudo que essa função faz aqui nos elementos de y é o que ela faria antes, certo? A única diferença dessa função para essa é que ela não está definida nos conjuntos que estão em x, y e y. Uma representação em setas, você tem uma função assim, A, B, C, num conjunto qualquer, vou nem dizer qual é o outro conjunto, a gente tem uma função assim, isso aqui é o x, e isso aqui é o y, é como se eu estivesse só apagando esse cara aqui e olhando essa nova função. B, que também é um elemento de x, vai ter a mesma imagem na nova função do que ela tinha na função de cima, né? Se você pensar assim, função definida em x. Só isso. Restringir uma função a um subconjunto é só isso. E o que é uma operação induzida? Ah, é só pegar a função da operação e restringir? Calma. Quase. Se isso aqui, agora é para a nossa linguagem, né, é uma operação, vou escrever só função. Por quê? Porque uma operação em x é uma função desse tipo, né? Tanto faz eu escrever isso ou escrever x munido da operação estrela, tá? E de novo, o y é um subconjunto de x. Todo mundo não vazio, tá, pessoal? Todo mundo não vazio. Eu não ligo para os casos do vazio, não, tá? Dizemos que... Tá bom. Dizemos que y é fechado para a operação estrela, ou que estrela induz uma operação em y, lembrando que estrela é uma operação em x, y também de x, quando a imagem de y cartesiano y cai dentro de y. O que é que eu estou querendo dizer? Ó, y é um subconjunto de x, certo? Então, isso aqui vai implicar que y cartesiano y é um subconjunto de x cartesiano x, tá? Ah, o y está dentro do x, então o y cartesiano y está dentro do x cartesiano x. Certo? E aí eu vou aplicar a teoria aqui de cima. Eu pego essa função aqui, ó, que é de x em x, eu faço assim, ó, de y em y. E agora, ao invés da função sair de x em x, ela sai de y em y. Só que, ó, ela vai cair em x, essa função. A princípio, ela cai em x. E aí, se quando eu restringo essa função a esse subconjunto,
ela cair dentro do y, se satisfizer isso aqui, então quando eu restringir a função estrela a y cartesiano y, e ao restringir a imagem cair dentro do y, aí eu digo que o y é fechado para a operação. Não, nem sempre cai. Eu vou fazer exemplos em que cai e em que não cai aqui em cima. Tá? Se ninguém tiver dúvidas, eu posso partir para os exemplos. Mas eu acho que talvez eu deva partir para o exemplo antes de vocês tirarem dúvidas, porque às vezes o exemplo tira a dúvida. Tá? Então, só repetindo. X é munido de operação, aí existe essa função aqui. Show! Existe a função. Y é subconjunto de x. Se y é subconjunto de x, esse conjunto é subconjunto desse. Y cartesiano y, subconjunto de x cartesiano x. Eu vou pegar essa função e vou restringir esse subconjunto. A princípio ela cai em x. Se na verdade cair dentro do y, porque o y está dentro do x, né? Lembrando, né, que o y está dentro do x. Se na verdade cair dentro do y, então a gente diz que o y é fechado para essa operação, ou que, né, estrela induziu uma operação em y. Né? A operação de cima induziu uma operação embaixo. Uma operação em x, né? Induziu uma operação no subconjunto de x. Eu vou apagar essa parte de cima aqui e vou fazer exemplos, tá? Eu tenho uma operação bem tolo. Eu tenho uma operação mais nos inteiros, certo? Operação mais, né? Soma, como você quiser chamar, nos inteiros. Deixa eu ver como é que tá a gravação aqui. Tá gravando. Tá focado? Tá. Eu tenho uma operação mais nos inteiros. E aí eu tenho, né, que os naturais são os subconjuntos dos inteiros, né? Se você fez fundamentos de aritmética comigo, você sabe que na verdade existe uma injeção e tal, mas a gente pode ver como subconjunto, tá? Então é óbvio, né, que se isso acontece, isso aqui acontece, né? E aí eu restringo, né, a função mais aos naturais. Seria restringe a operação aos naturais ou a função ao natural cartesiano com natural. A princípio cai aqui, né, pessoal? Cai nos inteiros, mas a gente sabe que se eu somo dois números naturais, na verdade, né, a função, quando a gente restringe, é assim. Mas a gente sabe que isso aqui posso fazer só assim? A gente sabe que isso aqui cai dentro dos naturais. Se vocês não estão entendendo esse símbolo, pessoal, é como se fosse f aplicado ao conjunto. Só que o meu f, na verdade, é um cruz, né? Então, aplicada ao conjunto. Ou seja, a imagem dessa função, outra maneira de escrever, né? A imagem desse carinha aqui cai dentro dos naturais. Por quê? Porque quando eu somo dois naturais, eu ganho um número natural. Certo? Então, ó, satisfeis. Isso significa que a soma nos inteiros induz uma soma nos naturais. Certo? Porque quando eu restringo a soma só para naturais, cai dentro dos naturais. Show, tá tudo dando certo. Outra maneira de falar é que, né, os naturais são fechados para a soma, quando olhados como subconjunto dos inteiros. Então, óbvio que fica meio esquisito quando a gente fala muito sobre isso, né? Tranquilo? Ok, tranquilo. Então vamos para um exemplo agora. Essa nomenclatura fechada só pode ser utilizada quando se trata da restrição? Sim, não, mas é melhor quando você se trata da restrição. Porque na verdade você pode usar a nomenclatura que você quiser. Se você está escrevendo, basta você dizer para mim o que significa, né? Mas em geral é para restrição. Por quê? Porque quando você tem só o conjunto x, você quer definir uma operação no x, existir a operação, aí existe essa função. Em outras palavras, a operação está bem definida quando a função está bem definida. Quando você vai definir se não for função, então não é a operação não existe, porque só existe a operação quando existe a função, certo?
Aí você pode dizer, a operação não está bem definida porque não está fechado para a operação, mas a operação está definida em que conjunto, entendeu? A ideia é mais ou menos essa, certo? Na aula passada, não sei se você lembra, eu estava tentando definir uma operação externa, eu botava os complexos aqui, os reais aqui, e não caía nos reais, né? Dava problema, porque a função ficava mal definida, né? Não, deixava de ser função, e por não ser função, não era uma operação, tá? Não sei se está claro o que eu estou falando. Agora, esse negócio de lance ser fechado é mais quando você restringe. Você pode usar em outros contextos, né? No contexto da original, mas eu acho que faz mais sentido quando você está restringindo. Porque a restrição, ela sempre vai existir, ó. Sempre vai existir a restrição da função. Só que pode cair fora, é o que a gente vai ver agora. Então, a restrição da função existe, mas o carinha não vai estar fechado para a operação, às vezes. Vamos ver aqui, vou dar um exemplo. Certo? Eu tenho uma subtração nos inteiros, certo? Caindo aí em coisas que eu já fiz na aula passada, né? Eu tenho uma subtração nos inteiros e é uma função. Eu posso restringir essa função para os naturais. Quando eu restringo essa função, eu ganho essa função. Isso aqui é uma função bem definida. Ok? E essa função cai nos inteiros. Mas ela não cai nos naturais. A imagem desse cara, eu deveria ter escrito aqui, né? Cai em Y. Outra maneira de escrever. Você escolhe o símbolo que você preferir. Então, a imagem, certo? Vai ser assim. E esse cara, aplicado nos naturais, natural cartesiano natural, não vai cair dentro dos naturais. Por quê, pessoal? É muito simples. Se eu vir aqui pegar menos 1 e 3, isso aqui vai em quem? Isso aqui vai 1 e 3. Isso aqui vai em quem? Vai em menos 2. Não é natural. Eu tenho um natural aqui, eu tenho um natural aqui, mas a imagem desse par ordenado, eu subtraria esse por esse. Caiu nos inteiros, não caiu nos naturais. O que é que significa isso? Significa que a restrição não é uma função? Errado. A restrição continua sendo uma função. Mas ó, essa função cai em Z. Não cai nos naturais, essa nova função. Então, os naturais não são fechados para subtração. Coisa que a gente já sabia da aula passada. Né? A subtração não é uma operação nos naturais. A subtração dos inteiros, ela não induz uma operação nos naturais. Não induz. Então, nem sempre dá certo. Nem sempre quando eu tenho uma operação no conjunto de cima, quando eu pegar um subconjunto, eu vou ganhar uma operação no subconjunto. Dá problema. É só isso que eu queria ilustrar. Dúvidas? Ok. E o que é um subespaço vetorial? Então, usando a notação da aula passada, né? Se isso aqui é um R espaço vetorial, né? Então, se V munido dessa operação interna e essa operação externa é um R espaço vetorial, e W é um subconjunto de V não vazio, dizemos que W é subespaço vetorial se... tem duas maneiras de ver isso, né? Se isso aqui é um espaço vetorial. Então vou ser redundante, porque dizer isso aqui é dizer que esse cara é espaço vetorial, mas eu vou escrever assim, é espaço vetorial. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Com esse símbolo, o que é que esse símbolo significa? Significa, eu peguei um subconjunto do V, essa operação interna, quando eu restringo, certo? Essa operação interna induz uma operação interna no W, essa operação externa induz uma operação externa no W, na verdade é assim, né, em RW.
E com essas operações induzidas ele é um espaço vetorial. Então vou escrever em azul aqui de novo, né, o que está escrito aqui, porque está um pouco condensado, e depois vou apagar o que tem em azul. Mas é assim, essa operação, né, tá aqui, VV para V, certo? Eu preciso que essa operação aqui, ó, quando eu restringo para W, cartesiano W, caia em W, certo? Caia em W. Ou seja, que isso aqui seja uma função bem definida. Naquele exemplo da subtração que estava aqui em cima, eu não podia escrever assim, porque não caía nos naturais, caía nos inteiros, mas se caísse dentro dos naturais eu poderia ter escrito assim. Eu preciso que esse cara induza uma operação em W e interna, a operação interna de V induza uma operação interna em W. Eu preciso que esse cara, que é dos reais, cartesiano V em V, induza em W, RW, também uma operação externa. Eu preciso que esse cara aqui, ó, a mesma operação, caia em W, tá? Qualquer número, porque o que significa isso? Significa que eu tenho uma função, né, de multiplicação de reais por cara de V. Qualquer número real eu posso multiplicar por um cara de V, por um vetor, que vai cair dentro de V. Quando eu escrevo assim, eu estou dizendo que se eu pegar um real, se eu pegar um número real e multiplicar por um elemento de W, cai dentro do W. Se eu pegar dois caras de W e operar, cai dentro de W. W é dito um subespaço vetorial se isso induz uma operação em W, isso induz uma operação em W, uma interna, uma externa, e com essas duas operações ele é um subespaço vetorial, ele é um espaço vetorial. Esse cara é espaço vetorial e tem uma operação interna. Esse subconjunto, essa operação interna induz uma operação interna no subconjunto. Essa operação externa induz uma operação externa no subconjunto. E o subconjunto com essas duas novas operações induzidas é um espaço vetorial. Quando tudo isso ocorre, a gente diz que W é um subespaço vetorial. Parece que a gente tem que conferir muita coisa, mas aí veremos que não. W contido em V, onde V é um R espaço vetorial, vou escrever assim pela primeira vez, né, para vocês se acostumarem. Então se W é um subconjunto de V, onde V é um R espaço vetorial, subconjunto não vazio, então as hipóteses são que ele é não vazio, que ele é fechado para soma e que ele é fechado para multiplicação por escalar. Então W é um subespaço vetorial. E como é que a gente confere isso? Em geral a galera nem confere, né? Diz que é óbvio. A verdade é que o que é que esse cara tem que satisfazer para ser um espaço vetorial? São 8 propriedades, né? A gente viu na aula passada. A gente tem que conferir 8 propriedades. Então eu vou dar um exemplo de uma delas. Uma das propriedades que a gente tem que conferir é isso, que W1 mais W2, assim, mais W3 é igual a W1 mais W2 mais W3, assim, né? Ou seja, que vale a associatividade dessa operação interna, né? Para ser espaço vetorial, são 8 propriedades, né? 4 dessa e as outras 4 envolvendo ou só essa ou as duas. Vocês lembram? Acho que não deu tempo de decorar ainda, mas depois de fazer muitos exercícios vocês vão... vai ficar marcado na mente de vocês essas 8 propriedades. Uma delas é essa, inclusive foi a primeira que eu escrevi. Associatividade da operação interna. Tá. W, aqui é claro, né, que eu estou pegando todos os WI em W, né, pelo amor de Deus, né. Eu quero conferir se W é um espaço vetorial. Tá.
Vocês concordam que todos os WIs, todos esses caras são elementos de V? Né? W não é um subconjunto de V? Sim. Então todo elemento de W é um elemento de V. V não é um espaço vetorial? Então isso aqui é verdade já, de graça. Porque V é um espaço vetorial. V é um espaço vetorial, então ele é munido dessa operação, com respeito aos reais, né? É um espaço vetorial, e satisfaz as 8 condições. Essa é uma das 8 condições. Então o V satisfaz isso. Isso aqui já é igual. Isso é igual a isso. Essa igualdade já vale em V. Eu só preciso que seja verdade em W. Então eu só preciso que o W seja fechado para a soma. Então esse cara cai em W, pertence a W. Então esse cara pertence a W, mais esse cara, a W é fechado para a soma. Então esse cara pertence a W. E a mesma coisa aqui. Esse cara pertence a W. E esse cara todinho aqui pertence a W. Era só isso que eu precisava. Porque a igualdade eu já tenho. Eu só preciso ver se faz sentido dentro de W. Então eu só preciso que seja fechado para a soma para valer essa igualdade. E como for uma propriedade que envolve a operação externa, ela já vai ser verdade em V, porque esse cara é um espaço vetorial. Eu só preciso conferir que faz sentido dentro de W, ou seja, eu só preciso que seja fechado para a multiplicação por escalar. E também para a soma, né, onde envolver a soma. Ok, pessoal? Fica faltando um detalhe que é o zero, né? Que eu vou comentar agora. Já. Que são 8 propriedades. Uma das propriedades é que existe um zero, né? Existe em V, eu só preciso mostrar que o zero do V está em W. Ok? Dúvidas? Poderia escrever também se a operação interna e externa de V induzem operações internas e externas em W. Eu poderia escrever com esse outro jeito, né? Que é mais chique, mais chato de escrever, mas é o que realmente está acontecendo. Não, mas apresenta o que realmente está acontecendo, né? Mas tem que lembrar que a operação é abstrata, por isso que eu fico escrevendo assim. A operação é um negócio abstrato. Ok? Então, em outras palavras, as 8 propriedades, né, elas já são verdade em V. Eu só preciso que elas sejam verdade em W. Né? Ou seja, eu só preciso que seja fechado para a soma e para a multiplicação por escalar. Em quase todas, né? Tem uma propriedade que não é tão direto quanto isso aqui. Isso aqui que eu fiz serve para te convencer e você automaticamente, tá bom, professor, confio em você, todas as 8 são verdade. Mas calma, tem uma delas que é essa aqui. Deixa eu apagar aqui em cima. São 8, né? Aí uma delas, que eu não lembro qual é a seguinte, né? Então eu vou escrever como fato. Fato. W contido em V, subespaço vetorial. Esse W, né, é um subconjunto de V, que é um subespaço vetorial. Quando eu escrevo assim, eu já estou dizendo V é um espaço vetorial, W é um subconjunto que é um subespaço vetorial, tá? Vou escrever só assim. E, né, o zero pertence a V, né? Existe, né, um elemento neutro para a operação interna de V, né, que a gente chama de zero. Então, esse mesmo zero, ele pertence ao W. Vou explicar o que eu estou escrevendo aqui. O que eu estou escrevendo aqui é o seguinte. W é um espaço vetorial com as operações induzidas. Show. Então ele satisfaz as 8 propriedades. Show. Uma das 8 propriedades é que existe um elemento neutro para a operação interna. W agora é um espaço vetorial. Ele tem uma operação interna. E uma das propriedades, se eu não me engano, é a segunda, ou a terceira, que eu escrevi ontem, é que existe um elemento neutro para a operação interna. E o que eu estou dizendo aqui é que o elemento neutro da operação interna de W, que é a induzida, é igual ao elemento neutro da operação interna de V.
E aí como é que você faz isso? Como é que vocês fazem? Então vamos lá. W é não vazio, né? Sempre, né? Um subconjunto não vazio. Então tem um W, né? Um Wzinho e Wzão. Existe Wzinho e Wzão. Tá? W é subespaço, né? Então menos 1 vezes Wzinho, né? Que é igual, tá assim, menos W, que é igual a menos 1 vezes W, pertence, né, a W. Não. Menos W, a gente provou, né, que em qualquer espaço vetorial, o menos 1 é igual a... O menos 1 vezes o vetor é igual a menos o vetor. A gente fez isso na aula passada, né? Essa propriedade aqui. Eu quero que você olhe só para esse lado aqui. Isso aqui é um número real, menos 1, multiplicado por um cara de W. W é um subespaço, então ele é fechado para multiplicação por escalares. Então eu peguei um real, um número real, e multipliquei por um vetor do W, cai dentro de W, certo? Então esse cara pertence a W. Esse cara é igual a esse. Ah, então esse cara pertence a W. Só que esse carinha aqui, ele é o W menos W. Wzinho menos Wzinho. Isso aqui é uma soma, né? Então isso aqui, ó, pertence a Wzão. O W não é fechado para soma? Então esse mais esse está em W. Só que esse mais esse é zero. Então provei que o zero está em W. Esse aqui é o zero em V. Isso aqui também é um elemento de V, não é? Isso aqui também é um elemento de V, não é? Esse mais esse é o zero em V, não é? Só que esse cara vai estar em W, porque o W é fechado para soma. Isso aqui, né, pode ser visto como uma demonstração desse fato, mas também isso aqui entra na demonstração dessa proposição, quando você for provar que existe um elemento neutro, porque você prova que o zero está aqui dentro e que ele é um elemento neutro. O zero do V está dentro do W. Porque, a princípio, pessoal, W é um subconjunto. Você tem o V, certo? Opa! Você tem o V e você tem o W, subconjunto de V. Nada me garante que o zero ia estar dentro do W aqui, não. O zero podia estar fora. Por que o zero está dentro do W? Por conta disso. Então, sempre que esse cara é um subespaço desse, o zero tem que estar nos dois. Foi isso que eu provei. Dúvidas? Uma observação é que as proposições são somente si, né? Só que a gente fez, esse aqui é o lado que importa. É claro que se ele é um subespaço vetorial, ele vai ser fechado para soma. É claro, porque está na definição. Ser subespaço é um subconjunto que tem a operação induzida. Tem a operação induzida já vai ser fechado, né? Então a gente está fazendo a volta de um si somente si, que é o que importa. Então esse cara é subespaço, si somente si é fechado para soma e fechado para multiplicação por escalar. E a ida é óbvia e a volta é essa proposição. Então, nos exemplos, eu vou primeiro fazer uns exemplos de subespaço que são óbvios, né? Que são subespaços. E depois eu parto para fazer exemplos específicos, que inclusive de espaços vetoriais que apareceram na aula passada. Então, os primeiros, né? Eu vou chamar ambos de exemplo 1, é que o zero, certo? Esse conjunto aqui, ó, não importa que seja V, se V é espaço vetorial, esse cara aqui é subespaço. Todo espaço vetorial V tem um elemento neutro da operação interna, que a gente chama de zero. Pega o conjunto unitário zero. Esse cara é um subespaço. Por quê? Porque ele é fechado para a soma. Só tem ele, então eu só posso separar ele com ele. E ele é fechado para multiplicação por escalar. Qualquer... Vamos fazer assim, né? Eu estou usando o underline, né, para dizer que é o zero vetor. Né? Então ele é fechado para a soma.
E ele é fechado para multiplicação por escalar, né? É uma das propriedades, a primeira propriedade, né, do espaço vetorial da aula passada. Então, ele é subespaço, fechado para soma e fechado para multiplicação por escalar. Esse é o exemplo 1, muito bobo, né? A gente chama de espaço nulo. Não gosto de chamar espaço nulo não, mas outras coisas também são chamadas de espaço nulo. Vou acabar dando outra letra para isso aqui. E o segundo exemplo, também muito bobo, é que o próprio V, né, ele é um subconjunto do V. Né? O próprio V é um subconjunto do V. Então, também é um subespaço. E não tem nem conta para fazer, né? É claro que ele é fechado para soma e para multiplicação por escalar. É definido nele, né? A soma é definida nele e a multiplicação por escalar é definida nele, né? Então, esses dois subespaços a gente chama de subespaços triviais. Não importa quem seja o espaço vetorial, ele tem pelo menos dois subespaços, que é o zero e ele todinho. E aí vou até separar esse exemplo dos outros, né? Porque esses dois exemplos são muito bestas. Vamos fazer exemplos de espaços vetoriais que apareceram na aula passada. Vai ser um conjunto, é um subconjunto do R3, eu já vou definir assim. X, Y, Z pertencente ao R3, tá ok, Z é igual a 0. Claro que esse cara aqui, né, é um subconjunto do R3, né? É claro. São caras do R3 que satisfazem alguma coisa, então já é subconjunto do R3 de cara, né, claro. E eu afirmo que é subespaço vetorial. Tem outra maneira de escrever esse conjunto, né, que é assim. São só esses caras aqui. Não sei se essa é a maneira mais formal de escrever esse conjunto, mas é assim. São os caras da R3 que é a última entrada igual a 0. E aí, para provar que isso aqui é um subespaço vetorial, a gente precisa provar o quê? Fechado para soma, fechado para multiplicação por escalar. Multiplica um cara qualquer daí por um escalar. Isso aqui, lembrando, ó, olhando R3 como espaço vetorial. Quais são as operações? As operações definidas na aula passada para o R3, né? Soma entrada a entrada, multiplicação do escalar, você multiplica todas as entradas pelo escalar. Então, se você multiplicar esse cara por um escalar, vai dar alfa x, alfa y, alfa zero, aqui dentro é a multiplicação de reais, né? O número real alfa vezes o número zero. Número real zero. Então, isso aqui vai dar alfa x, alfa y, zero. Então, é um vetor do R3 onde a última entrada é zero. Beleza. Se esse aqui é o conjunto x, eu não dei nome pro conjunto, né? Fica mais fácil dando nome pro conjunto. Então, se o x é isso aqui, esse cara pertence a x. Eu peguei um número real qualquer, um cara qualquer de x, multipliquei pelo número real qualquer, caiu em x. Fechado para multiplicação por escalar. Soma. AB0 mais XY0. Isso aqui vai dar A mais X, B mais Y, 0 mais 0, que é 0. Também pertence a X. Fechado para soma, fechado para multiplicação por escalar. Então, esse conjunto aqui é um subespaço vetorial do R3. Faltou alguma coisa. O que foi que faltou eu conferir, pessoal? Que é óbvio, mas que eu não conferi. Faltou alguma coisa. Quem é que sabe? Ninguém sabe? Tá olhando. O que falta, pessoal, é mostrar que esse cara é não vazio. O subespaço tem que ser não vazio, né? Eu em nenhum momento argumentei. É óbvio que é não vazio, né? Por exemplo, esse cara aqui pertence a esse conjunto,
né? Isso aqui é um cara do R3, tudo bem, ele é não vazio. Mas faltou argumentar que ele é não vazio. Se escrevesse é claramente não vazio também, eu já aceitava. Mas faltou argumentar que ele é não vazio. Então, quarto. Essa aqui é mais chata, né? Tipo, que é não vazio, mas tudo bem. Eu vou chamar isso aqui de P ABC, onde ABC são reais, né? Que são os pontos do R3, tá ok? AX mais BY mais CZ igual a zero. Só lembrando que A, B e C estão fixos aqui, né? E isso, pessoal, é um plano passando pela origem. Só um plano. Vocês fizeram a geometria analítica recentemente, né? Então vamos lá. Isso aqui é a equação de um plano passando pela origem. Lembrando que A, B e C são fixos. Quem varia é x, y e z. Isso aqui é o conjunto de todos os pontos x, y, z, todos os pontos do R3 que satisfazem essa equação. Por que é um plano passando pela origem? Porque a origem satisfaz essa equação. A vezes 0, mais B vezes 0, mais C vezes 0 é 0. Satisfaz a equação. Então o 0 pertence a esse cara. Eu acabei de provar que esse conjunto é não vazio, então eu já comecei a mostrar que isso aqui é um subespaço. E aí falta mostrar o quê? Que ele é fechado para multiplicação por escalar, esse conjunto, e que esse conjunto é fechado para soma. Então ele vai ser um subespaço vetorial do R3. Vamos lá. Como é que eu faço isso? Então seja x, y, z. Vou fazer x1, y1 e z1. Então x1, y1, z1 e x2, y2, z2, ambos pertencentes a esse conjuntinho aqui. O que significa esses caras pertencerem a esse conjunto? Significa que se eu pego x1, y1, z1 e satisfaço e substituo nessa equação, vai dar 0. Certo, pessoal? Então, ambos substituídos na equação vai dar 0. E aí, eu quero mostrar que a soma pertence a esse cara. Se eu quero mostrar que a soma pertence a esse cara, a esse conjunto, eu tenho que mostrar que a soma satisfaz essa equação. Então, vamos lá. A que multiplica x1 mais x2, mais B que multiplica y1 mais y2, mais C que multiplica z1 mais z2. Certo? Se isso for igual a 0, acabou, porque o cara x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, esse ponto do R3 vai satisfazer a equação, portanto vai pertencer ao conjunto. Vamos lá, vou escrever tudo isso depois. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a distribui, né? Distribui aqui, distribui aqui, distribui aqui. Então, ax1 mais ax2 mais by1 mais by2 mais cz1 mais cz2. E aí, só para se convencer, mas tá bom, eu vou escrever aqui só para ficar organizadinho. Ax1 mais by1 mais cz1 mais ax2 mais by2 mais cz2. E esse cara aqui é 0. Por quê? Porque esse cara pertence a esse conjunto. Esse cara, quando substituído na equação, vai ser 0. Vai satisfazer a equação. Então isso aqui é 0 mais 0, que é 0. Logo, esse cara aqui, ó, isso aqui é 0. Portanto, esse ponto bem aqui, x1 mais x2, y1 mais y2, mais c1 mais c2, mais c1 mais c2, esse cara aqui pertence ao meu conjunto. Isso aqui é a soma desses dois caras, né? Vou colocar aqui. x1, y1, z1, mais
x2, y2, c2, z2, né? z2, a soma, né, pertence ao meu conjunto. Então, tudo isso aqui foi para argumentar o quê? Que esse conjunto é fechado para soma. Se eu pego dois caras desse conjunto e eu somo os dois caras, usando a operação, né, do espaço origem, que é o R3, eu somo, o resultado ainda pertence a ele. Fechado para soma. E aí, deixo como exercício para vocês provar que isso é fechado para multiplicação por escalar. Certo? Dúvidas? Nesse exemplo? Ou na teoria? O exemplo é esse aqui. O símbolo do conjunto é esse lambda maiúsculo, né? E são as matrizes. Eu acho que eu vou colocar no R3, né? Eu acho que eu vou colocar no R3, não. Eu acho que eu vou colocar dentro das matrizes 3x3, exatamente. Pertencente às 3x3 reais. Quem faltou a primeira aula, essa é a minha anotação para o conjunto das matrizes 3x3 com coeficientes reais. Tá ok. I diferente de Y, I diferente de J implica AIJ igual a zero. E que matrizes são essas? São as matrizes diagonais. 3x3. Então, tá bom, é o conjunto das matrizes, os elementos são as matrizes 3x3 que satisfazem essa propriedade. I diferente de J implica AIJ igual a zero. São as matrizes diagonais. Lembrando, né, para quem está perdido, se não manja de matriz, né, a gente tem essas posições aqui. Né, em teoria de matrizes a gente tem essa notação, né, que ela é muito boa para dizer para a gente em que posição a gente está na matriz. Tá? E o que diz I diferente de J implica AIJ igual a zero? Significa que todo mundo fora dessa diagonal aqui é zero. É uma maneira de escrever isso. Né? Então esse é o conjunto das matrizes diagonais. Tá? Esse conjunto não é vazio, porque essa matriz bem aqui, ó, pertence ao meu lambda. Ah, professor, mas aqui está diferente, tá igual a zero também. Qual o problema? A definição diz que todo mundo fora dessa linha é igual a zero. Não fala nada sobre quem está nessa linha aqui. Eu chamei de linha, né? Vai falar diagonal. Ele fala que todo mundo fora da diagonal é igual a zero. E na diagonal? Não sei. Não está dizendo. Pode ser qualquer número real aqui, qualquer número real aqui, qualquer número real aqui. Inclusive o zero. Então, beleza. Esse cara aqui pertence ao conjunto. Então, o conjunto não é vazio. E aí, como é que a gente mostra que ele é fechado para soma e fechado para multiplicação por escalar? É um argumento muito parecido com o que eu usei no segundo exemplo, né? Um argumento muito parecido. Ah, quando eu somo as entradas que são zero com outras entradas que são zero, elas continuam sendo zero. É só isso. Vou escrever. Então, eu não vou escrever assim, não. A, B, C, D, E, F, G, H, I, mais. Não, né? Eu gastei tinta de besta. A, B, C, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá aqui um cara que está, né, em lambda. X, Y, Z. Tá aqui outro cara que está em lambda. Certo? E aí, isso aqui vai me dar quem? A mais X, 0, 0, 0, D mais Y, 0, 0, 0, C mais Z. E esse cara pertence em lambda. Peguei dois caras em lambda, somei e caiu em lambda. Então é fechado para adição. Sempre lembrando, eu estou pegando esse cara no conjunto das matrizes 3x3 reais. Eu quero mostrar que ele é um subespaço. De qual espaço desse? Com quais operações?
as operações que a gente viu na aula passada. A soma das matrizes é a entrada e a multiplicação de matrizes por número real é multiplicar todas as entradas pelo número real. De novo, eu vou deixar conferir que esse conjunto é fechado para multiplicação por escalar como exercício. Por falta de espaço, falta de tempo, só lembrem, também tem que conferir isso, certo? Não é porque aqui eu estou conferindo só esse caso que vocês só precisam conferir a soma, não. Tem que conferir a multiplicação por escalar também. É porque é igualmente simples. Dúvidas? Eu não estou confirmando, né? Mas, portanto, esse cara, certo? É subespaço. Estou finalizando e tal, né, os argumentos. Faltou aqui mostrar a multiplicação por escalar, né, para poder confirmar. Vou passar para o próximo exemplo. Eu vou usar essa notação aqui. Onde x é um conjunto não vazio, tá? X é um conjunto não vazio. Isso aqui, o que é isso aqui? Não sei, tá? Isso aqui é o cara que eu estou definindo, certo? Mas ele é um subconjunto do conjunto de funções. Então, são as funções de x em R, tal que f é constante. São as funções constantes. Só fazer uma pequena observação, né? Esses dois pontinhos a gente aponta para quem a gente está definindo, quando a gente bota a igualdade. Muitas vezes eu boto os dois pontinhos no lado errado, né? Você fica dando aula, aí eu boto os dois pontinhos às vezes no lado errado. Esse é o cara que a gente conhece, que eu estou explicando para você, e esse é o cara que eu estou definindo. Aí você bota os dois pontinhos para ele, né? Mas muitas vezes eu boto pro lado errado. Então, besteira, né? Quer dizer, vai que no futuro vocês perdem ponto por isso, né? Se você tiver em dúvida, faz assim. Então, lendo de novo, né? Que conjunto é esse? É o conjunto das funções do conjunto x nos números reais que são constantes. Então, isso é um subconjunto do conjunto das funções. E aí a gente quer mostrar que é um subespaço vetorial desse espaço vetorial. E quais são as operações? São as operações definidas na aula passada, que eu vou definir de novo aqui, né? Então, vou definir de novo aqui quais são as operações desse espaço, que houve dúvida. Então, você pega duas funções no espaço, qual é a função soma, né? A função soma, ela vai sair de x para R, e o que é que ela faz? Ela faz assim, quando a gente aplica ela no x, né? Ela é fx mais g de x. F já está definida, né? Eu peguei f aqui, g eu também peguei aqui, então f de x vai ser um número real. G de x é um número real. Quem é essa função? Meu Deus, esqueci de colocar o x. Em x, ela é fx mais g de x. Só escrever aqui que está muito apertado. Professor, ali FE tá ok, né? CPE, constante, mano. Ah, tá. Vocês não usavam não no ensino médio, nas aulas de física, CPE para constante? Sim. Então tá, e a multiplicação por escalar, né? Se você pega um alfa, quem é a função alfa f, né? Que vai ser do x nos reais? Ela vai ser a função... O que é que essa função faz no x? Ela pega o número real alfa e ela multiplica pelo número real fx. Que qualquer x aqui, quem é fx? É o número real. Então quem é essa função no x? É o número real fx vezes o número real alfa. Lembrando que aqui alfa é o número real. Né? Se vocês ainda não se acostumaram, em letra grega em geral é número real. A não ser que elas apareçam nesses símbolos bonitos, mas quando aparece uma conta, uma letra grega, ele sempre representa um número real. Certo? Então essas são as operações.
Coloquei aqui para lembrar. Aí eu defini esse conjunto. Conjunto das funções constantes do conjunto x nos reais. Não sei nem o que é o conjunto x. Sei que ele não vazio. Pode ser conjunto que você quiser, não vazio, nos reais. Isso aqui é um espaço vetorial, foi visto na aula passada, né? Não todas as condições, mas algumas. E agora eu afirmo que esse cara aqui é um subespaço vetorial. Por que ele é não vazio? Porque a função identicamente nula pertence. Tá aí, por exemplo, qualquer função constante que você escolher pertence. Né? Você pode definir. Isso é uma função que existe. Eu pego aqui, vou chamar essa função assim, do x no R, onde esse cara de x, não importa quem seja x, é zero. Zero no real. Para todo x. Todo x em x não. Tá aqui. Então o conjunto não é vazio. Vamos mostrar que é fechado para soma. Pega dois caras, φ e psi, pertencente ao nosso conjunto. Φ e psi. Então são duas funções constantes. Né? Então se são duas funções constantes, é porque φ de x é igual a uma constante. Oi? Oi? Tá. Então, são duas funções, dois elementos desse conjunto. Esse conjunto são as funções constantes, de x em R constantes. Então, é porque o φ de x ele vai ser sempre uma constante, que eu vou chamar de, sei lá, beta, sempre, para todo x, porque é constante, né, a função. E psi de x vai ser, sei lá, um gama, para todo x em x. Por quê? Porque são funções constantes, né, cara? Tá aí. Então, estou só dando nome aos bois. Essa é a constante, todo mundo vai no beta, todo mundo vai no gama, tá aqui. Então, quem é que é φ? Quem é a função φ mais psi? Quem é a função φ mais psi? O que é que ela faz no x? Aí você olha para a definição de soma de funções. O que ela faz no x é φ de x mais psi de x. Né? Tá aqui a definição. Só que φ de x é beta para todo x. E o psi de x é gama para todo x. Então essa função aqui, ó, ela vai ser essa constante para todo xzinho no x1. Então, essa nova função aqui, ó, ela pertence ao mesmo conjunto. Eu peguei dois caras do conjunto e mostrei que a soma cai dentro do conjunto. Em outras palavras, eu peguei duas funções constantes e mostrei que a função soma, a nova função dada pela soma dessas duas funções, é uma função constante. Aqui é a constante que ela dá. Portanto, né, fechado para soma. Dessa vez eu vou fazer fechado para multiplicação por escalar. Só para a gente treinar um pouquinho mais, trabalhar com esse espaço de funções, tá? Pega um alfa real e pega uma φ no meu conjunto. Peguei um alfa real e uma φ no conjunto. E aí, quem é a minha função alfa φ? A minha função alfa φ, o que ela faz no x? Ela é alfa vezes φ de x. Só que φ de x é beta, para todo x no x não. Então isso aqui é alfa vezes beta. Para qualquer x, é alfa vezes beta. Para todo x pertencendo a x1. Então, essa função também é constante. Está aqui a constante que ela vai dar. Então, essa nova função aqui, ó, pertence ao meu conjunto. Eu peguei um real qualquer, um número real qualquer, e peguei um elemento qualquer do conjunto. Eu peguei um número real qualquer, peguei uma função qualquer do conjunto, e mostrei que quando eu multiplico essa função por esse real qualquer, cai dentro do conjunto ainda. Portanto, é fechado por multiplicação por escalar. Portanto, é um subespaço vetorial.
Dúvidas? Certo. Sétimo exemplo. Esse cara está bem aqui. Só lembrando, né? Agora eu coloco a inclusão do outro lado. Esse cara está aqui, tá? Coloco esse P estilizado aqui, certo? Que é o conjunto das funções polinomiais. Conjunto das funções polinomiais. Né? Tá dentro das funções dos reais nos reais, né? Reais nos reais. Você pluga um número real e a imagem vai ser um número real. Então você tem um conjunto das funções polinomiais, é um subconjunto das funções dos reais, polinomiais de uma variável só, né? Claro, né? Então dos reais nos reais. E aí a gente vai mostrar que são um espaço vetorial. Por que é não vazio? O zero, né? O zero é um polinômio, ele é visto como um polinômio, é uma função constante. Toda função constante pode ser vista como uma função polinomial, então, toda função constante. Aí já é definição de polinômios, né? É o polinômio de grau zero, né? Então, né, os números reais eles estão aqui, né, vistos como funções constantes. Então zero é a função constante zero, tudo bem, está aqui. Se zero não está muito bonito, né? Ok? E aí, pega dois polinômios e soma. Então, eu gosto de usar essa notação aqui. Eu uso essa notação de somatório dos polinômios, né? Porque como é que é o nome? Estou cansado. Você tem um coeficiente AI, né? Todos os AI e todos os BI, eles são números reais. Todos os AI e todos os BI são números reais, são os coeficientes, né, do polinômio. X, né, é a variável, né, da função, ou o número transcendente, se você quiser ver assim, mas a gente não vai ver assim. E aí o A0 é o coeficiente zero e o coeficiente acompanha aqui a contagem do grau, né? Então x elevado a 0 é 1, o A0 é o termo independente. A1, x elevado a 1, A1 é o coeficiente do x, o A2 é o coeficiente do x2 e por aí vai. Eu posso ter todos esses coeficientes iguais a zero. Se eu tiver todos os coeficientes iguais a zero, eu vou ter um polinômio nulo, né? A gente recupera os reais zerando todos os coeficientes com exceção do A0. Aí, variando o A0, você tem qualquer número real que você quiser aqui dentro. Que são as funções constantes, né? Funções polinomiais constantes. E aí, como é que a gente soma esses caras? Soma grau a grau, né? Aqui eu vou supor n maior do que k. Se for igual, muito fácil. Se for menor, assim é o mesmo. E isso aqui vai dar um polinômio, que eu vou chamar assim. Então, CTXT com T de 0 até N, porque o N é maior, né? E aqui, o CT é igual a AT mais BT quando T é menor ou igual a K e maior ou igual a 0. E o CT é igual a AT quando T é menor ou igual a N e maior ou igual e maior do que K. Né? Então, é só código, né? Isso aqui. Eu somei os coeficientes de mesmo grau, né? Coloquei em evidência x1, coloquei em evidência x2, você pode ver assim também. De maneira algébrica de escrever assim. Somei dois polinômios. Quando eu somo dois polinômios, eu ganho um polinômio. Estou vendo como funções polinomiais. Então, se eu somo duas funções polinomiais, eu ganho uma função polinomial. Logo é fechado para a soma. E a mesma coisa aqui. Se eu pego um alfa e multiplico
o meu aí xi, i de 0 a n, o que eu tenho é alfa vezes aí, eu distribuo na soma, né? xi, i de 0 a n. Quando eu multiplico um número real qualquer por um polinômio qualquer, eu ganho um outro polinômio. Então é fechado para multiplicação por escalar. Não vazio, fechado para soma, fechado para multiplicação por escalar. Então esse cara é subespaço vetorial. De quem? Desse espaço de funções aqui. Porque os polinômios, eu estou pegando funções polinomiais em uma variável. Se fossem duas variáveis era R2 em R, se fosse N variáveis era em R e N em R. Né? Subconjunto, né, do espaço de funções, que eu acabei de citar. E aí esse é o nosso 7º exemplo de subespaço para a gente ver várias vezes, para entrar na mente da gente que tem que conferir fechado para soma, tem que conferir fechado para multiplicação por escalar, que os espaços vetoriais eles podem variar radicalmente, né? Não são todos parecidos, tem uns bem esquisitos. Você tem subespaços, né, que são até coisas que a gente já tem alguma intimidade, né? Em espaços que a gente não sabe trabalhar bem, mas olha aqui, eu sei somar polinômios, você já sabia somar funções, né? A gente às vezes se confunde com a definição da soma de função, mas está aqui, a gente já usava, pelo menos para essas funções polinomiais. E é isso, a álgebra linear abarca tudo isso, abarca coisas diferentes, abarca matérias diferentes. Então essa aula eu vou terminar aqui, os exemplos. Na próxima aula eu vou fazer alguns não exemplos e provar algumas propriedades e proposições sobre subespaços.